Evangélica, Avivamento Bíblico. Hoje eu quero ler uma palavra que está lá em 1 Samuel. Samuel! Nome forte, Samuel. 1 Samuel, capítulo 2. Então, lá em 1 Samuel, capítulo 2, a partir do verso... Eu vou ler mais versos, mas para a gente começar aqui, eu quero ler a partir do verso 22. Lá em 1 Samuel, capítulo 2, 22, diz assim: Eli já era bem idoso quando ficou sabendo que tudo que seus filhos faziam de errado a todo o povo de Israel, inclusive que eles tinham relações promíscuas com as mulheres que serviam junto à entrada da tenda do encontro. Por isso os chamou a atenção. Por que fazeis isso? Tenho ouvido de todo este povo sobre o vosso mau procedimento. Não, meus filhos, não é nada boa a fama que se divulga entre todo o povo do Senhor a vosso respeito. Se um homem comete um pecado ou falta contra outro ser humano, os juízes poderão intervir a seu favor. Todavia, se pecar contra Deus, quem poderá interceder por ele? Seus filhos, apesar destes conselhos e advertências, não quiseram dar atenção a seu pai. O Senhor, entretanto, já havia resolvido destruí-los. Entre mentes, o jovem Samuel ia crescendo cada dia mais em estatura e em graça e estima por parte do Senhor e de todas as pessoas à sua volta. Hoje eu quero falar de um homem, na verdade eu vou falar de alguns homens, né? Mas quero falar de Eli, porque Eli é um negócio interessante, né? Eli é ele quem praticamente cria Samuel. Porque se você voltar o texto, você vai ver que Ana, ela não podia ter filhos, e aí ela chega um dia diante do sacerdote Eli, e ali ela se derrama e ele a abençoa, e o Senhor vem sobre a vida dela, né? E ela engravida e tem um filho, e esse filho é Samuel. E aí ela diz: olha, Senhor, o Senhor me der um filho, quando eu desmamar esse menino, quando realmente ele crescer um pouco, eu vou entregá-lo ao Senhor. E ela fez isso, ela criou o menino até ele desmamar. O desmame naquela época, pela cultura do povo daquela época, não era como hoje, né, que é muito cedo, né? Hoje, 6 meses, a mulher já está tirando a criança do peito. Mas é que naquela época a cultura, o desmame não era só tirar do peito. Era a criança, né, já tá, vamos dizer, mais grandinha ali, se virando. Vamos dizer assim. Eu tenho um menininho lá de 8 anos, o Asaf, e ele já se vira, né? Se deixar ele em casa, ele prepara um pão, um Nescau, ele se vira, né? Não se vira como, mas já não passa fome, já não. Aí o que acontece? Era isso que era o desmame. Então, geralmente, o desmame era feito com 7 anos de idade. Então, foi mais ou menos com essa idade que Samuel foi entregue lá para Eli. E aí Eli, então, praticamente o cria, né? Porque ele era muito pequeno ainda, e então Eli é que vai criando ele ali nos átrios do Senhor. E é interessante que eu creio que a mesma criação que ele está dando para Eli, ele deve ter tentado dar, pelo menos para os seus filhos. E os seus filhos corrompiam tudo e faziam tudo errado. Mas Samuel crescia diante de Deus em graça. E aí eu fico pensando, será que ele tratava então diferente? Provavelmente sim. Samuel dos seus filhos, porque eram filhos de sangue, e Samuel não, era só um menino que foi deixado lá por uma mulher, por uma promessa. Então eu creio que sim, eu creio que ele dava um tratamento diferenciado. Talvez com Samuel ele era mais rígido, talvez com Samuel ele exigia mais, talvez com Samuel ele mostrava mais, né? Ali da presença de Deus, daquilo que realmente era Deus.
E para os seus filhos ele era, vamos dizer, aquele pai bolachão, assim, né? Que não tem coragem de corrigir um filho. Se você é um pai que não tem coragem de corrigir o seu filho, você está criando um delinquente. Isso é bíblico. A Bíblia diz, não é o pastor Leandro, a Bíblia diz que o pai que afasta a vara do filho está plantando para colher um delinquente no futuro. Então eu não afasto a vara dos meus filhos porque eu estou criando homens. E hoje eu quero falar disso, da diferença entre herança e legado. Qual é o legado que você está deixando? Qual é a herança que você está deixando? Então há uma grande diferença entre herança e legado. Eu já vi algumas pessoas que, por causa do nosso vocabulário português e do significado das palavras em português, até tratam como igual legado e herança, mas não é algo igual, é algo diferente. Porque quando nós falamos de herança, nós estamos falando do patrimônio, nós estamos falando de algo tangível, nós estamos falando de coisas naturais. Então, um pai que ele deixa uma herança, ele deixa uma casa, um terreno, um carro, dinheiro no banco. Ele deixa coisas naturais, ele deixa bens, coisas tangíveis, né? O que é tangível, pastor, é aquilo que se pode pegar, aquilo que se tem contato, né? Algo que você pode tocar, que natural mesmo, né? Que é diferente de legado, porque legado ele não tem a ver com herança. Legado não é casa, carro, dinheiro no banco. Legado é um conjunto de princípios, é um conjunto de valores. Então é algo que não é tangível, porque legado está ligado a exemplo de vida, está ligado a referencial. Quando o pai é um referencial para o seu filho, mesmo que ele não deixe herança, ele deixou um legado. E aí eu pergunto para você, você está trabalhando, você está agindo nesta terra para deixar herança ou para deixar legado? Não, porque eu trabalho, não, porque eu vou deixar uma herança para os meus filhos. Mas se você deixar herança e não deixar um legado, a sua herança não tem valor nenhum. Porque o seu filho vai acabar com a sua herança em pouco tempo. Agora, o legado não. O legado seu filho vai passar para o filho dele. E o filho dele vai passar para o filho dele. E o filho dele vai passar para o filho dele. O legado perpetua em gerações. A herança não. Porque a herança, se você tem 5 filhos, né? Já vai ser dividido em 5. Se cada um tiver mais 3, 4 filhos, já vai ser dividido em mais 3, 4. Cada um. Então vai chegar uma hora que não tem mais herança. Acabou a herança. O legado não. O legado, se você tiver o teu legado e você transmitir este legado para 5 filhos e cada filho tiver mais 5 filhos, o mesmo legado será transferido para os outros 5. E se cada um deles tiver mais 5, o mesmo legado será transferido. E aí você deixa uma perpetuação de legado na sua espécie. E eu não estou trabalhando para deixar herança para os meus filhos. Eu estou trabalhando para deixar um legado. Se eles vão ter herança, é o que menos interessa. Porque não adianta nada deixar para eles $1 milhão de herança e não deixar nenhum legado. Não adianta nada eu deixar uma conta no banco gorda se eu não deixar para eles o meu legado na terra. Então você tem trabalhado para quê? Para deixar herança ou para deixar legado, né? Então não adianta eu deixar a minha Bíblia de herança para o meu filho se eu não deixar para ele um legado de fé, um legado de perseverança, um legado de palavra, um legado de princípio. Não adianta. Eu preciso deixar um legado. Então os meus filhos precisam olhar para o pai e ver um pai que tem fé. Então os meus filhos, eles precisam me ver orando em casa. Eles precisam ver eu lendo a Bíblia. Eu preciso ler a Bíblia com os meus filhos. Eu preciso ler a Bíblia com a minha esposa. Eu preciso orar com os meus filhos. Eu preciso orar com a minha esposa. Isso é legado. E os meus filhos precisam ver isso. Eles precisam ver, por exemplo, que eu amo a mãe deles.
Eles precisam ver eu acariciando ela, eu dizendo que ela é linda, que ela é maravilhosa, que ela é uma mulher espetacular. Eles precisam ver eu dando um beijo na minha esposa. Claro, não coisas, né? Aquelas coisas que é entre quatro paredes. Os filhos não têm que ver. Mas aquelas coisas assim, de ver o carinho, de ver o amor, de ver, puxa, o meu pai ama a minha mãe, o meu pai protege a minha mãe, o meu pai, né, ele está ali. E isso é legado. Agora tem cara que trabalha, junta herança, mas não tem legado nenhum. Tem mulher que trabalha, junta herança, mas não tem legado nenhum. Então é melhor deixar legado do que herança. Ele não deixou legado aos seus filhos. E quando você não deixa legado, você cria os seus filhos para serem promíscuos, para serem errados e para fazerem as coisas diferentes daquilo que são os princípios de Deus. Então existem pais que eles não vão ter lá uma conta gorda, uma conta bancária recheada de dinheiro para deixar para os seus filhos, mas vão deixar um exemplo de vida. Vão deixar um exemplo que o filho vai levar para o resto da vida dele, vai passar para os filhos dele, vai deixar um exemplo para os netos. Então ele não deixou uma herança espetacular, mas ele deixou um legado. Ele deixou um exemplo. Ele deixou uma vida extraordinária para que os outros olhem e digam: esse cara vai fazer falta na terra. Se você morrer hoje, você vai fazer falta na terra? Se você morrer agora, morri. Primeiro ponto, se você morrer hoje, você vai adormecer no Senhor? Você vai ir dormir até que Jesus volte lá debaixo do trono de Deus no paraíso? Ou você vai sofrer tormentos no inferno? Esse é o primeiro ponto que nós precisamos pensar. Se eu morrer agora, se passar pela tua cabeça assim, será que eu vou para o céu? Comece a trazer para o mais profundo do teu coração que você precisa de mudança. Porque eu não tenho dúvida nenhuma. Se eu morrer agora, se eu tiver um infarto fulminante agora aqui nesse altar, eu tenho certeza absoluta que eu adormeço no Senhor. Eu não sou perfeito, eu tenho falhas. Eu não sou um pai perfeito, um marido perfeito, um pastor perfeito. Não sou. Mas eu busco o máximo fazer o meu melhor, da melhor maneira, conforme os princípios da palavra de Deus. Eu sou temente a Deus. Eu busco o Senhor de todo o meu coração, com todas as minhas forças, mesmo não sendo perfeito. Então isso me dá uma certeza. Se eu morrer agora, aqui e agora, eu vou adormecer no Senhor. Ah, pastor, eu não tenho essa certeza. Então você precisa de Deus na sua vida. Então você precisa muito de Jesus na sua vida. Porque se você não tem essa certeza, tem coisa aí dentro que Jesus precisa mexer. Tem coisa no seu coração, tem coisa na sua alma, tem coisa na sua mente que Jesus precisa mexer. E Jesus, ele só mexe para quem abre a porta. Quem abre a porta do coração para Jesus é você. O diabo, ele mete os dois pés na porta, arrebenta, arromba, entra e faz o que quiser. Porque o ladrão entra assim dentro de uma casa. O ladrão vai lá na tua porta, lá. Opa, tudo bem? Eu vim aqui, posso entrar aí? Quero roubar sua TV, sua geladeira, seu micro-ondas. O senhor deixa eu entrar aí para eu roubar o senhor? É assim que o ladrão vem? Não, ele mete o pé na porta, mete a arma na tua cara e diz assim, ó, tô aqui para roubar, você cala a boca, senão eu te mato. É assim que o ladrão age. Ou ele entra na surdina pela janela quando você foi viajar, quando você não está em casa. É assim que o ladrão age. Então o ladrão, ele não vem para brincar. Ele vem para te arrebentar no meio. Ele vai meter a arma na tua cara, ele vai judiar da tua família, ele vai entrar pela janela quando você não está vendo, quando você não está se protegendo. Porque o ladrão vem senão para matar, roubar e destruir. Ah, Jesus não. Jesus, ele é cavalheiro. Ele vai lá assim, ó.
Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, é 2 passos. Primeiro você precisa ouvir a batida. Que às vezes você está com o som no último volume e ele está lá. Mas você está lá com o radião. Você vai ouvir? Não, não vai ouvir. Pastor, não entendi. Às vezes você está tão ocupado com as coisas desse mundo, com as preocupações dessa terra, com as coisas daqui, que você não olha para lá. Às vezes você está tão preocupado com o agora, com o aqui. Esses são os filhos de Eli. Os filhos de Eli estavam preocupados com o aqui e agora, com o que eles iam fazer naquele momento, com o que eles podiam fazer naquele momento, com a alegria que eles estavam tendo ali naquele momento. Mas eles não estavam olhando para lá. Eles não estavam preocupados com o que poderia vir sobre a vida deles, por eles não estarem ligando para os princípios da palavra de Deus. Então nós precisamos estar ligados nos princípios da palavra de Deus. Os princípios da palavra de Deus precisam nortear a nossa vida, para que nós possamos estar ligados em Jesus e nós não venhamos a agir como os filhos do profeta Eli. Porque não dá para dizer que os filhos de um sacerdote como Eli não conheciam a palavra, não viam seu pai agindo. Por quê? Porque Samuel foi um dos maiores profetas de Israel e foi criado debaixo da tutela de Eli. Só que daí para os filhos ele não deixou um legado. E por que Eli não deixou um legado? Porque Eli não corrigia os filhos. Ah, meus filhos, o que vocês estão fazendo aí? Se é meu filho, eu sou sacerdote, eu vou dizer, você e você, de hoje em diante, estão proibidos de entrar nos átrios da casa do Senhor. Venham para cá agora. Vocês nunca mais vão entrar lá enquanto vocês não aprender o que eu tenho ensinado para vocês. Né? Vamos trazer para os dias de hoje, né? Só para ficar mais fácil. É assim que o meu filho toca na igreja. Meu filho, ele que toca ali, ele que canta, né? Meu filho, filho do pastor. Ele tem uma voz bonita, ele toca bem. Tá? Mas daí ele tá pegando as menininhas aí fora, tá indo nas baladinhas. E aí o povo da igreja começa a comentar. Puxa, o filho do pastor tá indo nas baladas. O filho do pastor tá lá ficando com as menininhas lá fora. E tá lá tocando na igreja. E daí eu chego para ele. Ah, filhinho, puxa, o povo está dizendo que você está indo na baladinha. Que você está aí ficando com as meninas. Filho, que coisa feia isso. E continuo deixando ele aqui tocando. Não. Vou chamar o bicho na chincha. Vou dizer aqui o que você está pensando, cara. Você é o primeiro que tem que ser exemplo. Que eu falo, filho de pastor é muito cobrado. E tem que ser mesmo. Meu filho tem que ser exemplo. Ele não é perfeito também. Ele erra. Mas ele vai ter que buscar ser exemplo. Igual eu. Eu não sou perfeito, mas por ser pastor eu preciso ser exemplo. Eu sou exemplo? Não sou. Em tudo. Eu erro bastante. Precisava ser. Mas o que eu busco? Ser. Posso não ter atingido lá, chegado lá ainda. Mas é o que eu busco. Eu busco ser exemplo. Então eu preciso ser exemplo. As pessoas precisam olhar e dizer, puxa, ele é um pai exemplar, um marido exemplar. Agora, quando você olha também para aquele que é exemplo, não pense que ele tem que ser exemplo como você pensa que ele tem que ser exemplo. Você tem que olhar para os filhos dele e ver quem são, como são, o que agem, o que fazem. Não, ele não é exemplo porque ele é muito bruto, é muito áspero. Isso aí não tem nada a ver com exemplo, irmãos. Exemplo é você olhar o filho daquela pessoa e dizer, puxa, o cara é temente a Deus. Puxa, o filho dele, olha, o filho dele faz. Talvez aquele cara é um pouco mais assim, rígido, mas o filho dele está lá. Está lá dentro da igreja, está fazendo as coisas. Então nós precisamos entender que exemplo é o legado. Não é o ser bonzinho ou não ser bonzinho, ou cada um cria como quer. Não estou dizendo aqui que você tem que ser assim, assado. Mas quando você cria no caminho, os teus filhos não vão se desviar. Provérbios, e agora? 6. Minha mulher não está aqui hoje para me ajudar, né?
Provérbios. Não, Provérbios. Deixa eu ver se eu tenho anotado aqui. 22. Provérbios 22, 6. Ensina a criança no caminho em que deve andar, e mesmo quando for idoso, não se desviará dele. É interessante que esses dias eu estava lendo Provérbios com a minha esposa, e me atentou isso, né? Que eu já li isso aqui N vezes. Mas eu olhei para ela e disse, amor, olha que interessante. Não está ali, ensina o jovem, ensina o adolescente, ensina o crescidinho. Não. Ensina a criança. Aí o pai e a mãe não ensinam a criança e quer que o jovem aprenda. Aí não vai aprender mais. Porque se você não ensinou a criança, você vai ter dificuldade com o jovem depois. Você vai ter dificuldade com aquele que já está mais crescidinho. Por quê? Porque ensina a criança no caminho. Então isso é legado, nós precisamos aprender a deixar legado. E daí é interessante, né, que ele não consegue ensinar os seus filhos, talvez porque era um pai muito omisso nesse sentido, como eu dei o exemplo aqui. Se eu tivesse um filho cantando, tocando e fazendo as coisas erradas, o que ia ser a primeira coisa? É o primeiro a ser impedido de cantar, tocar. Ah, não, mas é o filho do pastor. É, filho do pastor vai precisar ir para o banco como qualquer outro ia precisar. Não é porque é filho do pastor. E lá a mesma coisa, era o filho do sacerdote. Ué, porque o filho do sacerdote tem que continuar lá, então, administrando o templo e sacrifícios. Não. O mínimo que ele tinha que fazer era proibir os seus filhos de estar ali, atuando como sacerdotes, se eles não estavam respeitando, não estavam tendo temor, não estavam seguindo os princípios da palavra de Deus. E isso que é o tal do legado. Mas daí para Samuel ele consegue deixar um legado. Porque veja só, Samuel já a Bíblia fala diferente, fala que ele estava crescendo em graça, em sabedoria, em estatura. Então Deus olhava para Samuel e dizia, puxa, esse vai ser, né? E quem estava criando Samuel? O mesmo Eli que criou os seus filhos. Então por que será que uns são de um jeito e outros do outro? Nesse caso aqui, eu entendo que é porque Eli, como pai, por serem filhos de sangue, e Samuel não era um filho de sangue, era alguém que ele estava ali, né, sendo um tutor, era muito omisso. Já com Samuel ele já era mais, né? Já era mais, Samuel, não é assim, não pode assim, não pode assim. E aí Samuel aprende o ofício, e tanto é que Samuel que se transforma no sacerdote e no profeta de Israel. Então, como você quer ser lembrado? Como você quer ser lembrado pelos seus filhos quando você vier a morrer? Sabe Deus quando isso vai acontecer, né? Que demore muitos e muitos anos, se Jesus não voltar antes. Mas como você quer ser lembrado? Você quer ser lembrado como aquela pessoa que ninguém tem um A para falar? E assim, puxa, esse cara, essa mulher, nossa, essa mulher era um exemplo de mulher. Era um exemplo de mãe, era um exemplo de esposa, era um exemplo de mulher. Na rua, na igreja, onde ela estava, ela era diferente. Puxa, esse homem, que exemplo de homem. Ou você quer ser lembrado? Ainda bem que foi, demorou para ir esse, hein? Ainda bem que Deus levou. Menos um. Como você quer ser lembrado? Então nós, para sermos lembrados como realmente homens e mulheres de Deus, nós precisamos deixar legado. E o primeiro legado que você precisa deixar é a sua família, é dentro da sua casa. É o primeiro lugar onde você tem que deixar legado. O primeiro que vai ter que viver debaixo desse legado, seguindo este legado, querendo este legado, e dizendo, eu vou transmitir para os meus filhos o que eu aprendi com o meu pai, são os seus filhos. E eles só vão querer se você realmente for um exemplo.
Ou o filho vai querer ser igual a um pai que não é exemplo? Eu acho que não. As coisas, por exemplo, meu pai, eu admiro muito ele. Ele não tinha esse entendimento de Deus que nós temos hoje, que graças a Deus ele também tem, porque também se converteu com a minha mãe. Mas ele era um cara correto. Só que ele era assim, né? As coisas que eu olhava e admirava, eu dizia, isso eu quero ser igual ao meu pai. As coisas que eu olhava e dizia, não, isso aí eu não quero ser igual ao meu pai. Não é assim? Você olha lá e diz, não, esse eu quero ser igual ao meu pai. Não, esse não é legal ser igual ao meu pai. Mas, então há falhas. Porque se o cara for ponta firme em tudo, o filho vai dizer, eu quero ser em tudo igual ao meu pai. E aí, será que o seu filho quer ser em tudo igual a você? Será que você é exemplo na sua família, na sua casa, onde você passa? As pessoas querem ser igual a você? As pessoas querem esse Cristo que você serve? Elas olham para você e chamam a atenção e dizem, puxa vida, que Deus que é o Deus dessa pessoa, que Cristo maravilhoso que essa pessoa serve. Eu quero ser igual a essa pessoa, eu quero esse Jesus. Ou elas olham para você e dizem, se for para ser crente igual esse aí, melhor ficar em casa. Melhor eu não ir para a igreja. Então nós precisamos nos preocupar com o legado. E um dos principais legados que nós precisamos ter é fé e temor. Nós precisamos ter fé em Deus. Fé que Ele pode todas as coisas. Tem gente que tem fé mediana em Deus. Acha que Deus pode algumas coisas e não pode outras. Deus pode todas as coisas. Eu não sei qual é a situação que você está vivendo, mas eu tenho certeza absoluta que o meu Deus pode transformar essa situação. Pode mudar essa situação. Pode colocar a mão dele onde preciso for para que essa situação seja acertada. Por quê? Porque Deus pode todas as coisas. É fé. Eu tenho fé. Eu tenho fé que Deus vai mexer, eu tenho fé que Deus vai trabalhar, eu tenho fé que Deus vai agir, eu tenho fé que eu vou sair dessa situação, eu tenho fé. Tem que ter fé. Nós temos que ter fé. Daí Deus vai agir. E vai começar a trabalhar. Então nós precisamos agir em fé, esperança. E outro legado é esse, é o temor. E o que é temor? É ter medo de Deus? Não, o temor é ter respeito. É você respeitar a Deus, é você respeitar os princípios de Deus, é você respeitar aquilo que lhe é ensinado da palavra de Deus. Não é medo, eu vou fazer porque eu tenho medo de ir para o inferno. Não, não é medo de ir para o inferno. É respeitar a Deus porque Ele é Deus. E aí existe uma grande diferença, né, entre medo e temor. Tem pais, por exemplo, que eles criam os filhos acuados e os filhos têm medo. Vivem com medo do pai. Já tem o filho que tem temor. É diferente de medo. Então, o filho que tem medo, ele não vai fazer porque ele tem medo de algo. O filho que tem temor, ele não vai fazer porque ele respeita o pai. É diferente. Então, nós precisamos aplicar dentro de casa o temor. Primeiro, a Deus. Então, nós precisamos ter temor a Deus. E temor a Deus é respeito, é reverência. E ensinar isso. Que nós precisamos ter respeito, reverência por Deus. Algo que Ele não ensinou aos seus filhos. Olha aqui o texto que interessante. Vou ler agora 1 Samuel 2,12. Entretanto, os filhos de Eli eram ímpios. Não se importavam com o Senhor.
tampouco cumpriam corretamente os tradicionais deveres de sacerdotes para com o povo. Assim, sempre que alguma pessoa oferecia um sacrifício, o auxiliar do sacerdote vinha com um garfo de 3 dentes e, enquanto a carne estava cozinhando, ele enfiava o garfo na panela, no caldeirão, tacho ou outra vasilha que estivesse sendo usada, e pegava para si tudo que vinha preso no garfo. E desse modo agiam com todos os filhos de Israel que iam cultuar em Siló. E também, antes de se queimar a gordura, vinha o auxiliar do sacerdote e ordenava ao homem que estava oferecendo o sacrifício: dá um pedaço desta carne para o sacerdote assar, porquanto ele não aceitará de ti carne cozida, somente a que ainda estiver crua. Se o homem argumentasse, deixa a gordura queimar primeiro e depois toma quanto desejares, ele contestava: não, tu me entregarás a carne agora, como te ordenei, ou vou tomar a força de ti. Sendo assim, o pecado destes jovens era muito grave aos olhos do Senhor, porquanto tratavam com descaso a oferta trazida para o Senhor. Então eles tratavam as coisas de Deus com descaso. Os filhos do sacerdote, os filhos de Eli. Se você for ler, não vou ler que é muito texto, mas se você for ler lá Levíticos, você vai ver que o sacerdote ele tinha direito a algumas partes do animal, e não era das melhores não. Ele tinha direito lá a uma parte aqui das costas do animal, uma carne um pouco mais dura, ele tinha direito numa parte aqui da parte da costela do animal, tinha direito a algumas vísceras, como o bucho do animal. Era isso que o sacerdote tinha direito. É o que está lá em Levíticos. Depois você lê. E eles não, eles iam lá e pegavam a picanha lá, e trazia e dizia: nossa, que é meu. Só que a parte boa do animal era para oferecer ao Senhor e era direito de quem estava oferecendo, não do sacerdote. E a gordura era toda do Senhor. Eles deviam deixar toda a gordura queimar para o Senhor e ficar só com a parte que não havia gordura. E eles já iam lá direto na gordura. Então havia uma regra. Olha, assim, assim, assim. E eles não seguiam a regra. Por quê? Porque eles faziam descaso com as coisas do Senhor. Então nós temos uma regra de vida. Toda aqui, ó. Tudo que você imaginar. Esses dias ainda eu estava lendo Cantares com a minha esposa. Ela disse: nossa, como tem uma conotação sexual esse negócio de Cantares, né? Eu falei: claro, Cantares está aí para ensinar os casais a ter relacionamento entre 4 paredes. Até isso a Bíblia ensina, pastor. Puxa vida, até isso a Bíblia ensina. É fantástica a Bíblia. Até isso ela ensina. Se você ler Cantares do início ao fim, você vai ver que Deus está nos ensinando a como nos relacionar com a nossa esposa na intimidade. Então, até isso a Bíblia ensina. Então, a Bíblia ensina tudo. Então, tudo está aqui. E aí nós precisamos olhar para os princípios da palavra, seguir os princípios da palavra, ser temente aos princípios da palavra e não tratar com descaso. Como eu falei, eu não sou muito de falar sobre isso, né? Dízimo, oferta, eu nem gosto de falar dessas coisas que já é muito batido por aí. Os pastores são tudo já, alguns infelizmente, né? Trazem isso assim por causa que querem realmente dinheiro, e aí isso é muito mal visto já pela população em geral. Por isso que eu nem gosto de falar. Mas, quando você não é dizimista fiel, você está em descaso com a palavra de Deus. Você está como os filhos de Eli. Então nós precisamos nos aprumar, nós precisamos estar em conformidade com os princípios da palavra de Deus. Por isso que nós precisamos temer a Deus. Aí eu não vou porque eu tenho medo. Não, eu vou porque eu amo a Deus, porque eu respeito o Senhor, porque eu respeito os princípios da palavra de Deus. Né? E aí é fé, né? Que é o primeiro passo do temor, do legado que eu falei, legado de fé. Porque somente quem tem fé vai dizimar. O cara não vai tirar 10% do ganho dele se ele não tiver fé. Ele tem que ter fé. Mas se ele tiver fé, ele vai fazer e aquilo ali para ele não vai fazer diferença. Nenhuma. Fazem mais de 15 anos que eu sou dizimista, nunca fez diferença aqueles 10% para mim. Dizer assim, faltou lá em casa isso, aquilo, aquele, porque eu dizimei. Jamais. E jamais vai faltar.
Porque quando nós somos fiéis ao Senhor, o Senhor é fiel a nós. E outras coisas tantas. A Bíblia fala de vários princípios, né? Um dia, por exemplo, chegaram para Jesus, né? Ah, Senhor, e como que é esse negócio? Se eu quiser dar carta de divórcio para minha esposa, ele falou, ó, Deus, lá no início não era desse jeito aí que você está falando, não. Deus fez o homem e a mulher, e esse negócio de divórcio foi pela dureza do coração de vocês. Mas Deus não via dessa maneira. Então Deus não é a favor do divórcio. Um ponto. Outro ponto, né? Chegaram outro dia lá perguntando, Deus, mas e se o homem, então, trair a mulher, merece ser apedrejado? Diz assim, olha, merece, mas eu vou te dizer uma coisa. Se você olhar para a outra com desejo, você já traiu. Então você já merecia ser apedrejado. Vamos dizer assim, né? Era isso que Jesus estava querendo dizer. Então, é coisas que estão aqui no princípio. Então, eu tenho a minha mulher. Se eu olho para outra e desejo ela, quero ela, pronto, já estou errado, já estou em desacordo com os princípios de Deus, já estou em descaso com a palavra de Deus. Se eu sou fofoqueiro, se eu sou mexeriqueiro, a Bíblia fala disso também, que nós devemos segurar a nossa língua. Tiago fala muito bem disso, que a língua é um nervinho desse tamanho, mas que pode causar desastres tremendos, e pode mesmo. Pode causar coisas terríveis. Então nós temos que fechar a boca, segurar a língua. Porque se eu sou mexeriqueiro, se eu sou fofoqueiro, eu estou em desacordo com os princípios da palavra de Deus, eu estou agindo como os filhos de Eli. E se eu quero deixar um legado, eu preciso agir de acordo com os princípios da palavra de Deus. Então, o nosso dever nessa terra é amar a Deus sobre todas as coisas, respeitar, ter reverência pelas coisas de Deus e deixar um legado. Você pode até não deixar herança, mas muito mais importante que a sua herança é o legado que você vai deixar. Eu já pensei na minha vida assim, tinha uma época que eu era muito fissurado em ser milionário. E aí Deus me tratou nessa área de uma maneira meio dolorida. E tem tratado ainda. Né? Por quê? Porque ganância. Rapaz, hoje em dia, se estiver andando de a pé, tá bom. Se estiver andando de bicicleta, tá bom. Se não tiver, tá bom. Se deixar alguma coisa meus filhos, tá bom. Se não deixar nada, tá bom também. Já não estou mais preso a esse tipo de coisa. Foi um aprendizado dolorido que eu tive com o Senhor. Mas hoje eu estou mais preocupado em deixar um legado do que deixar uma herança. Claro que se eu tiver a possibilidade de deixar coisas para meus filhos, eu vou querer? Claro que vou, né? Mas não é isso que vai determinar quem eu sou. Agora, quem eles vão ser no Senhor que eu sirvo, isso vai determinar quem eu fui como pai. Então eu quero é que eles sejam homens de Deus, pastores honrados do Senhor. Eu quero deixar o meu legado. Quero ver daqui anos eles dirigindo a igreja, eles tocando um culto, eles ministrando a palavra. Em nome de Jesus eu vou ver isso se Jesus não voltar antes. Porque eu quero deixar um legado. Então nós precisamos lutar para deixar o nosso legado. E como isso? Tendo fé, confiando. Eu vou ler um texto que está em Mateus 7. Vinte e 24 e 25. Lá diz assim: assim, todo aquele que ouve estas minhas palavras e as pratica, será comparado a um homem sábio que construiu a sua casa sobre a rocha. E caiu a chuva, e vieram as enchentes, sopraram os ventos, e bateram com violência contra aquela casa. Mas ela não caiu, pois tinha seus alicerces na rocha. Os alicerces da nossa vida. Essa casa aqui, ó, somos nós. Assim, todo aquele que ouve estas minhas palavras, palavra de Deus, é Jesus falando aqui.
Todo aquele que ouve estas minhas palavras, só ouve e as pratica. Não basta ouvir, precisa colocar em prática. Todos aqueles que ouvem e praticam serão comparados ao homem sábio que construiu a casa sobre a rocha. Qual é a rocha? Qual é a nossa rocha? Né? Minha sogra um dia aqui ministrando falou, né? Qual era a pedrinha lá que Jacó deitou? A rocha. Qual rocha? Jesus Cristo, a rocha eterna. Essa é a nossa rocha. A rocha eterna. Nós precisamos fundar os nossos alicerces. Quem aqui já lidou com construção sabe como é que é o negócio do alicerce, né? Vai lá e faz. E se não for bem alicerçado, a casa cai. Então nós precisamos fundar os nossos alicerces na rocha, que é Cristo Jesus. E aí os intempéries da vida virão. É isso que ele está dizendo. E aí caiu chuva, veio enchente, soprou vento. E ele falou assim, bateram com violência. Ele está dizendo assim, vai vir coisa na sua vida que vai bater com violência, que vai ser forte, que vai vir para te derrubar. Mas se você estiver firmado na rocha, não vai cair. Não vai cair. Vai permanecer firme, forte. Por exemplo, no Brasil, como não tem terremoto, o pessoal não cria construção para resistir a terremoto, né? Então pensa em dar um terremotão e as casas caem tudo. Porque elas são bem alicerçadas, mas não para um terremoto. Agora pense aqueles países tipo Japão, que é terremoto, para eles lá é normal. Eu lembro que uma vez um primo de um amigo meu foi morar no Japão, e daí deu um terremoto lá. Daí começou a tremer assim, né? As coisas começaram a balançar na mesa, ele correu para baixo da mesa. Aí o casal que tinha acolhido ele lá para morar lá, começou a rir. Daí ele ficou, né? Ele tinha ido aqui do Brasil para lá, nunca tinha visto aqui na vida. Começou a rir assim, mas por que você está tão desesperado? Tá louco? Começou a... Não, mas não se preocupe, você é levezinho, você não vai trazer problema nenhum. O prédio está preparado para isso. Ou seja, está alicerçado para que o terremoto venha, balance e não caia. Né? Tem alicerce até para isso. Lá no Japão, algumas regiões, né, que tem bastante tremores de terra, os prédios, pensa os prédios que os caras constroem lá, para aguentar terremoto. E assim precisa ser a nossa vida em Cristo. Nós vamos estar tão alicerçados na rocha que os intempéries da vida virão. Porque, meus irmãos, Jesus disse assim, olha, na terra vocês terão aflição. Aflição não é nada bom. Aflição é pancada mesmo. Mas não se preocupem. Estejam em mim, porque eu venci o mundo. Então, aquele que venceu o mundo vai te ajudar a vencer as aflições. Não quer dizer que elas não vão vir. Quer dizer que você vai conseguir, em Cristo, vencê-las. Por quê? São os terremotos, são as águas, as cores. Mas você está alicerçado na rocha. Então, este é o nosso legado. Estarmos alicerçados na rocha, com fé em Cristo Jesus. E passar isso para os nossos filhos, para a nossa esposa, para o nosso esposo, para os nossos familiares, para os nossos pais, mães, amigos, vizinhos, colegas e todos aqueles que estiverem à nossa volta. Passar esse legado. Eu estou na rocha. A rocha é que me sustenta. A rocha é que me mantém de pé. A rocha é que não deixa eu cair. Por quê? Porque a rocha é Cristo Jesus, o nosso Senhor. Vou ler mais um texto que está em Filipenses. Filipenses 2, do 5 ao 11. Diz assim: tende em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus, o qual, tendo plenamente a natureza de Deus, não reivindicou o ser igual a Deus, mas, pelo contrário, esvaziou-se a si mesmo, assumindo plenamente a forma de servo e tornando-se semelhante aos seres humanos. Assim, na forma de homem, humilhou-se a si mesmo,
entregando-se à obediência até a morte e morte de cruz. Por isso Deus também o exaltou sobremaneira à mais elevada posição e lhe deu o nome que está acima de qualquer outro nome, para que ao nome de Jesus se dobre todo o joelho dos que estão nos céus, na terra e debaixo da terra, e toda língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. Tende em vós o mesmo sentimento que também houve em Cristo Jesus. Esvaziou-se. No louvor falaram hoje, né? Você precisa se esvaziar de você para ser cheio do Espírito Santo. Jesus se esvaziou dele mesmo para que pudesse cumprir aquilo que ele veio fazer na terra, que era morrer por mim e por você. E esta morte foi uma morte terrível, a morte de cruz, mas ele cumpriu o propósito, esvaziando-se. Como que eu posso me alicerçar na rocha? Esvaziando-se. Né? Quando você vai fazer o alicerce, você não tem que tirar a terra para você poder fazer o alicerce? Pois é, nós precisamos tirar a terra, as carnalidades, para que o Espírito possa entrar e o alicerce possa ser feito. E nós possamos deixar o nosso legado. Vou ler 2 textos e estou indo para o fim. Provérbios 11, 30. Provérbios 11, 30. O fruto da justiça é a árvore da vida, e toda pessoa que conquista almas é sábio. Então nós precisamos nos encher do fruto da justiça, que é a árvore da vida, que é Jesus Cristo. Quando nós nos enchemos de Jesus, então nós vamos ter a capacidade de conquistar almas para Jesus. E este também é um legado. Além de você deixar um legado para a sua família, para os seus filhos, esposa, família, você precisa deixar um legado para a humanidade. E qual é o legado que eu posso deixar para a humanidade? Almas. Sabe, um dos momentos mais felizes na vida do pastor, assim, que ferve aqui dentro, assim, de felicidade, é quando ele está lá na água, batizando a pessoa. Isso aí transborda, assim. Quando ele está lá na água, batizando a pessoa. Porque ele sabe que é mais uma alma que está confessando, que está se aliançando com Cristo. E que muitas vezes aquela alma foi tocada pelo trabalho que ele está lá fazendo. Que envolve não só ele, todas as pessoas que estão à sua volta. E aí você, como igreja, precisa ficar muito feliz quando isso acontece. Quando você começar a entender isso, você nunca mais vai faltar um batismo, você vai querer ir em todos os batismos. Porque você faz parte do corpo. Porque você faz parte do legado que levou aquela pessoa a essa decisão. E isso é fantástico. Isso é espetacular, isso é maravilhoso. Quando você está lá e você vê um irmão seu descendo as águas, porque de alguma maneira foi tocado pelo corpo que você participa. Isso, irmãos, eu não sei, tem preço um negócio desse. É fantástico. Para finalizar, Atos 13, 22.
Depois que tirou o reinado de Saul, deu-lhes Davi como rei, sobre quem testemunhou: achei Davi, filho de Jessé, homem segundo o meu coração. Ele fará tudo conforme a minha vontade. Quero fazer um trocadilho aqui. E quando você lê, quero que você leia comigo. As versões são diferentes, então acompanhe a minha leitura. E quando eu falar, em vez de Davi, você não vai falar Davi, você vai falar o seu nome. Amém? Você fala o seu, eu vou falar o meu, você fala o seu. Achei Leandro, filho de Antônio, homem segundo o meu coração. Ele fará tudo conforme a minha vontade. Vamos ler junto, irmãos? Só que a hora que eu falar o meu nome e o nome do meu pai, você vai falar o seu nome e o nome do seu pai. Amém? Então vamos lá. Achei Leandro, filho de Antônio, homem, ou mulher, no caso, né? Segundo o meu coração. Ele ou ela fará tudo conforme a minha vontade. Esse é o maior legado que você pode deixar na terra. Fazer tudo conforme a vontade do Senhor. Amém? Vamos colocar de pé. Senhor, nós te damos graças pela tua palavra. Te damos graças, ó Senhor, por tudo aquilo que o Senhor tem feito em nossas vidas. Que essa palavra possa penetrar no coração dos teus filhos e nós possamos firmar alicerces na rocha. Que nós não venhamos a ser como os filhos de Eli. Irmãos, os filhos de Eli eram tão terríveis que a palavra diz que eles eram promíscuos, que eles possuíam as mulheres na entrada da tenda do encontro. Era algo terrível. Pense você chegando à igreja e o pastor tendo relações com mulheres na porta da igreja. Era isso que acontecia, irmãos. Algo terrível. Então que nós não sejamos como filhos de Eli. Que nós possamos ser como Samuel, que nós possamos ser como Davi. Que aquilo que nós lemos por último possa ser verdade sobre a sua e a minha vida. Que Deus ache você e testemunhe de você e diga: achei. Achei fulano, achei fulana, achei Beltrano, achei esse filho, achei essa filha. Você a partir de hoje comece a fazer conforme a vontade do Senhor na sua vida. Não conforme a sua vontade, conforme a vontade do Senhor. E é para isso que você precisa ter um relacionamento com Ele, para que Ele possa falar com você e dizer qual é a vontade dEle na sua vida. Meu irmão, qual é o seu chamado? Qual é o seu propósito? Você tem um chamado, você foi chamado por Deus, você tem um propósito de Deus na face da terra. E eu vou dizer para você, o teu propósito não é formar herança. O teu propósito é deixar legados. Ah, Senhor, aqui estão homens e mulheres. Que eles possam ser cheios do teu Espírito Santo. Que o teu Espírito Santo comece a trabalhar nos corações e mostrar tudo aquilo, Senhor, que precisa ser mudado, que precisa ser transformado, que precisa ser mexido. Tudo aquilo, ó Senhor, que precisa na vida deste homem, desta mulher, deste jovem, ser tocado pelo Senhor. E que o Senhor tenha liberdade para tocar. Clamamos também pela tua justiça na vida dos teus filhos. Ah, Senhor, eu não sei
o que cada um tem passado no mais profundo do seu interior, mas o Senhor sabe. Que a tua justiça venha de encontro com cada um. Que a tua justiça prevaleça sobre a vida de cada um dos teus filhos. Que a tua justiça prevaleça sobre os casos de cada um. Ele diz para os seus filhos: quando pecamos contra um homem, temos advogados. Quando pecamos contra um homem, o Senhor é o nosso advogado. O Senhor é o nosso advogado, porque a Bíblia nos diz que Jesus é o nosso advogado. Agora ele diz: quando pecamos contra Deus, quem que vai ser nosso advogado? Então que nós não venhamos a pecar contra Ti, Senhor, e que o Teu advogado, o nosso Senhor, se levante para nos defender nas causas que temos diante do Senhor, e que o Teu Espírito nos transforme em homens e mulheres de legado, que nós possamos deixar um grande legado, independentemente da herança que vamos deixar. Que sejamos homens e mulheres firmados na rocha, para deixar um legado de fé, um legado de temor, um legado de respeito à palavra, um legado de respeito ao Pai eterno, nosso Rei e nosso Senhor, um legado de paz que excede todo entendimento, um legado, ó Senhor, que vai muito além de nós mesmos, ó Pai. E somente o Senhor pode nos dar este legado, somente o Senhor pode nos preencher com este legado, porque o Senhor é o detentor deste legado. Ah, Senhor, que nós possamos, ó Senhor, deixar um legado de amor, um legado de alegria, um legado de paz. Que nós possamos, Senhor, deixar um legado de paciência, um legado de benignidade, de bondade, de fidelidade. Que nós possamos deixar um legado de mansidão, um legado de domínio próprio, que é o fruto do Teu Espírito. Que este fruto domine sobre a nossa vida, e nós, firmados na rocha, possamos exalar esse fruto por onde quer que nós passemos, e que este legado fique. E que se nós viermos a faltar hoje, ó Senhor, nós possamos herdar o reino dos céus, possamos descansar no Senhor. E se nós vier a faltar num futuro longe, que todos aqueles, ó Senhor, que ficaram, possam olhar para a nossa história e dizer: este homem, esta mulher deixaram um legado de fé, um legado de Deus nas suas vidas. Que assim seja na vida dos Teus filhos, Pai, em nome de Jesus, amém. Igreja Evangélica Avivamento.